o que será comentado aí durante as nossas aulas de língua portuguesa, durante os nossos encontros. Então, eu vou estar pedindo para a Cíntia ir passando, né, os PPTs para a gente, para facilitar aí, porque na próxima semana vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Sim, pode passar, por favor. Com os editais, né? De acordo com os editais que eu tive acesso, tanto o edital do Jacupiranga, de Piracatu e os outros, né, que a gente foi fazendo aí uma varredura, dentro da língua portuguesa, iniciaremos com interpretação e compreensão textual, aí nós vamos passar para a semântica, né, que é a classe gramatical, ortografia oficial, né, escrita, a crase, a síntese, morfologia, que é a classe de palavras, concordância verbal e nominal, o verbo concordando com o sujeito, pontuação e acentuação para produção textual. Alguns concursos, eles pedem, né, é exigido ali uma produção textual. Então, logo de início, a pessoa avaliadora, ele vai fazer a correção da prova, ele já identifica ali a falta de pontuação e acentuação, é automático. A prova já é eliminada, eles não consideram. E muitos concursos, a prova ela tem um peso muito grande, então é preciso ter esse conhecimento também. Colocação nominal e a regência verbal também. Sim, pode passar para o PPT, por favor. Meninas, eu adianto, né? Deixo aqui o aviso. Se tiver alguma dúvida, né? Ficar alguma dúvida, quiser perguntar agora, na hora da aula, se não quiser mandar no particular, mandar no grupo, tá? Fiquem à vontade, não fiquem, né? Como a gente vem reforçando durante as aulas. Não deixe a dúvida guardada. Agora é o momento de vocês esclarecerem, tá? Nós não somos detentores de, né, de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. Caso venha uma dúvida aí que eu não consiga responder de imediato, pode ter certeza que eu vou buscar, vou atrás e passo a devolutiva para vocês depois. Então, nossa primeira aula hoje, ela vai ser baseada na interpretação e compreensão de texto, né? Na verdade, a nossa primeira etapa da aula, porque tem vários conteúdos aí para nós abordarmos. Se pode passar, por favor. Obrigada. Então, aí, a interpretação e compreensão. Existe uma diferença, né? Tanto em interpretação e compreensão. O que seria interpretar e compreender um texto? Tanto em um quanto no outro, o objetivo da formulação de qualquer texto, de qualquer informativo, de qualquer mensagem, é ter uma transmissão. Então, assim, tanto no momento da interpretação quanto no momento da compreensão, qual que é o foco? O foco é transmitir uma mensagem, estar informando algo, estar trazendo algo para o leitor. O leitor tem que saber compreender, interpretar e compreender. Mas o que seria essa interpretação? Então, como eu coloquei no PPT para vocês aí, a interpretação é aquilo que concluímos sobre o texto, partindo do conteúdo apresentado. Você vai além daquela informação colocada. Então, como que você, o leitor, ele vai além daquilo que está ali. Está apresentado uma fórmula, uma mensagem, e você vai partir do pressuposto daquilo dali. Você, enquanto leitor, você vai realizar uma leitura e você tem a compreensão da informação, mas você consegue ir além daquilo que está exposto. Então, você tem o momento de fazer uma dedução ou uma suposição. Você está lendo um texto. Antes de chegar ao final desse texto, você vai fazer várias deduções, várias suposições. Né? No momento da leitura, nós vamos lendo um texto, nós antes de finalizar essa leitura, nós temos várias aberturas no nosso pensamento para tentar, antes de finalizar,
o que será que aquele texto vai nos dizer no final? O que será que pode acontecer? Então, nós chamamos de dedução e suposição. E o texto é uma base para que você possa realizar aquela leitura, e ali na interpretação você infere o seu conhecimento de mundo. Então, a interpretação, você vai ler, você vai interpretar aquele texto baseado naquele conhecimento. O texto abordado, você já tem um conhecimento de mundo daquele texto, você já ouviu falar sobre aquele determinado assunto, então é o que você interpretou daquele assunto. E a compreensão é diferente, é a análise do que realmente está escrito nele, compreender aquilo que está de fato sendo apresentado no texto. Eu deixei de forma bem simples, bem assim, bem básica, né, para não ficar uma linguagem muito dificultosa. Então, o interpretar é aquilo que você conhece sobre aquele determinado assunto, né? Muitos assuntos nós temos vários conhecimentos. Então, a partir daquele conhecimento seu que você já traz de fora da sua vida, das suas experiências, você consegue ter uma interpretação maior sobre o que está sendo abordado naquele texto. E a compreensão não. Você deve compreender aquilo que está de fato escrito, da maneira que está ali. Ele não te dá abertura para que você faça inferências, você faça deduções, você faça suposições. Meninas, como que tá? Tá dando para compreender aí? Tá dando para entender certinho? Estou falando muito rápido? Como que está? Falem para mim, por favor. Alguém aí liga o microfone, fale. Se for preciso, eu volto. Tá ok, Franciele? Daiane, Diana, desculpa. Diana, você está conseguindo ouvir bem agora? Eu estou bem próximo aqui do celular. Tá dando certo? Cíntia, tá saindo certinho aí? Tá certinho, sim. Aqui para mim tá certinho. Então, tá bom então. Então, pode passar para o próximo PPT, por favor, Cíntia. Então, aí, ó, como, né, coloquei, né, deixei bem frisado aí. Compreensão, a resposta, quando você pegar uma prova lá, no momento da avaliação da prova de vocês se depararem com compreensão, segundo o texto, né, compreenda o que está escrito. A resposta ela está inserida no texto, então você vai tirar do jeito que está ali. Não tem como você achar, porque geralmente as questões objetivas elas têm pegadinhas, né? Mas a questão da compreensão é da maneira que está escrita no texto. Você não coloca inferência nenhuma, você não faz interpretação alguma. E a interpretação não, ela está fora, é o seu conhecimento de mundo sobre aquele assunto que está sendo abordado. Então, o que você já conhece sobre aquele assunto, você vai fazer uma interpretação. E a compreensão não, ela está inserida, ela está colocada ali dentro do texto, ela está de forma clara. É só questão de atenção no momento da leitura. Aí eu coloquei algumas dicas. Dica 1, realizar a leitura do enunciado da questão. Sempre fazer a leitura do enunciado. Fez a leitura do enunciado, não conseguiu compreender, leia novamente. Tem alguma palavra ali diferenciada que não é do seu conhecimento? Grife, pegue o lápis, a caneta, circule aquela palavra, faça a leitura novamente. Tente procurar um sinônimo, né, para aquela palavra que você não conhece, para que você possa fazer uma compreensão melhor. Porque se você compreende o enunciado, você vai conseguir chegar na resposta positiva. Segunda dica, foque sua atenção nas conjunções. Mas, se tem mas, sendo assim, a opinião do autor irá aparecer depois dessa preposição. Então, dentro da pergunta, mas o autor, mas apareceu a preposição mas, então a opinião do autor ela está ali. Então você tem que tá dentro do texto. Então ela é uma compreensão, tá? Quando aparecer a palavra conjunção mas dentro do enunciado, é porque a resposta está dentro do texto. Não é o seu conhecimento de mundo que vai prevalecer, mas sim o que foi apresentado antes da questão. Preposições de
pertence a alguma coisa, é de alguma coisa, sinais de pontuação, palavras negativas, não, nunca, jamais. Então, assim, são palavras que já remetem a algo negativo, então ela já não faz parte daquela compreensão. Terceira dica que eu coloquei aí para vocês é destacar as palavras-chave do enunciado, destacar os tópicos frasais de cada parágrafo. Os parágrafos, eles geram dúvidas. Gerou dúvida? Faz a marcação. Procura lá a ideia central do texto com a ideia central do enunciado. Estão batendo as mesmas ideias? As ideias, elas estão sendo iguais? Elas estão tendo o mesmo sentido? Então, a resposta vai estar dentro do texto. Se a ideia do texto é uma e a ideia do enunciado é outra, então é uma interpretação. Aí vai entrar o seu conhecimento de mundo. Quarta dica é ficar atento à menção de imagens, datas, prazo, constatações. Aí eu coloquei um exemplo. Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior tribunal de número do mundo em números de processo. É uma constatação, é fato. Então, assim, prestar atenção nessas palavras, nós chamamos, né, tipologia gráfica, são marcas tipográficas. Marcas tipográficas. O que, que é isso? Marcas tipográficas são sempre essas palavras em negrito, pontos de exclamação, números, datas, palavras escritas de formas diferenciadas, são marcas. Então, focar dentro do texto vai aparecer algo para chamar a sua atenção. É fato isso. Dentro de um texto sempre vai ter algo que vai ser destacado, vai ter siglas. Se ter isso, daí já faça uma marcação no momento da prova, porque provavelmente a questão vai ser baseada em cima desse contexto, em cima dessa parte. Se pode passar, por favor. Aí eu trouxe uma questãozinha aí. Questão 1, né? Do Estado de São Paulo, 4/9/2015. O título da questão, Democracia Refém, do autor José Roberto de Toledo. Desde 2018, o IBOP pergunta à população em idade de votar quão satisfeita ela está com o funcionamento da democracia no Brasil. Os resultados nunca foram brilhantes, ainda menos se comparados com países latino-americanos, como Uruguai e Argentina, mas jamais, olha as palavrinhas negativas, jamais haviam sido tão chocantes quanto agora. Só 15% dos brasileiros se dizem satisfeitos, 14%, ou muito satisfeitos, que é 1%, com o jeito que o regime democrático funciona ao país. Essa é uma questão da universidade, eu peguei da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, do ano de 2015, entre 2015 e 2018, mas ela está presente aí em vários concursos. E a questão é, o jornalista autor do texto informa que os resultados da pesquisa foram muito chocantes. Isso por quê? Aí tem alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D e alternativa E. Qual dessas alternativas vocês acreditam que seja baseada na compreensão ou interpretação do texto, meninas? Por favor, coloquem aí no chat, eu vou estar acompanhando aqui, ou quem quiser ligar o microfone pode ligar também, fique à vontade, tá? Dá um minutinho aí para vocês. Alguém aí já pode dar uma resposta, quer falar alguma coisa, quer colocar no chat? Ninguém? Isso mesmo, Juliana, a resposta é a D, né?
apontavam mais de 80% da reprovação. O jornalista autor do texto informa que os resultados da pesquisa foram muito chocantes. Isso por quê? Por que que eles apontavam muito chocantes? Eles apontavam mais de 80% da reprovação. A letra D. Aí nós fazemos a leitura novamente do texto, né? Para poder entender o porquê seria a letra D. Desde 2018, o Ibope pergunta à população em idade de votar quão satisfeita ela está com o funcionamento da democracia no Brasil. Os resultados nunca foram brilhantes, ainda menos se comparados com países latino-americanos como Uruguai e Argentina. Mas jamais havia sido tão chocantes quanto agora. Só 15% dos brasileiros se dizem satisfeitos, 14% ou muito satisfeito, 1%, com o jeito que o regime democrático. Então, quando ele fala da reprovação, já vem claro aí a questão da porcentagem, né? Que ainda ontem, Cíntia trabalhou com vocês, questão de porcentagem aí. Se passa para a questão 2, por favor. Aí na questão 2 tem um poema bem curtinho, do Mário Quintana. Não te abras com teu amigo, que ele um outro amigo tem, e o amigo do teu amigo possui amigos também. De acordo com o poema, é correto afirmar que não se deve ter amigos, pois criar laços de amizade é algo ruim. O amigo que não guarda segredos não merece respeito. O melhor amigo é aquele que não possui outros amigos. Revelar segredos para o amigo pode ser arriscado. Entre amigos não deve existir segredos. Então, de acordo com o texto aí, de acordo com o poema, então não é o conhecimento do leitor, é de dentro do poema. Você vai tirar essa informação de dentro do poema. A resposta está inserida ali dentro, né? Não é o que eu acho sobre o poema, é o que está ali, o que o Mário Quintana quis dizer quando ele fez esse poema aí de 4 versos. Não te abras com teu amigo, que ele outro amigo tem. E o amigo do teu amigo possui amigos também. Então, o que que o Mário Quintana ele diz? Qual que é a afirmação correta aí para nós apontarmos, segundo o Mário Quintana, segundo o que está lá dentro do poema, de acordo com o poema? Alguém aí se arrisca? Isso mesmo, Diana, é a letra D. Revelar segredos para o amigo pode ser arriscado. Isso, Lucila, isso mesmo, que é a D mesmo, né? Então, eu não consigo fazer a circulação da opção, né? Porque é só para quem está apresentando, mas é a letra D. Obrigada, Si. Muito obrigada. Pode passar, Se, fazendo um favor. Questão 3. Aí a questão 3 já é um textinho um pouco mais longo, né? Mãos à obra. Reduzir a poluição causada pelos aerosóis, partículas em suspensão na atmosfera, compostas principalmente por fuligem e enxofre, pode virar um enorme tiro pela culatra. Estudo de pesquisadores britânicos e alemães revelou que os aerosóis, na verdade, seguravam o aquecimento global. Isso porque eles rebatem a luz solar para o espaço, estimulando a formação de nuvens, que também funcionam como barreiras para a energia do Sol. Ainda é difícil quantificar a influência exata dos aerosóis nesse processo todo, mas as estimativas mais otimistas indicam que sem eles, a temperatura global poderia subir 4 graus Celsius até 2100. As pessimistas falam em um aumento de até 10 graus, o que nos colocaria dentro de uma churrasqueira. Vejam que esse dentro está em aspas, né? Então, assim, é uma figura de linguagem, né? Dentro de uma churrasqueira. Como os aerosóis podem causar doenças respiratórias, o único jeito, espera lá, deixa eu abrir aqui, o único jeito de lutar contra a alta dos termômetros é diminuir as emissões de gás carbônico, o verdadeiro vilão da história. Aí é um texto tirado de uma revista, né, super interessante, dezembro de 2005, tá lá a página. Outra coisa, meninas, né, questão de página, nós vemos muito ainda hoje em dia utilizarem PA, o A craseado e o G, e o pontinho. Não existe, é P ponto e o número da página.
Então, segundo essa revista, que é uma revista bem conhecida aí, que aborda assuntos, né, assuntos globais, assuntos da natureza, segundo essa revista, ela trouxe esse texto, né, essa pequena informação falando sobre o aquecimento global. É um texto de 2005, mas se faz presente ainda, né? Infelizmente, um assunto que está presente na nossa vida até os dias atuais. E segundo pesquisas, até 2100 vai estar subindo a temperatura. Se passa para mim, por favor. Aí, segundo o texto. Então, segundo o texto, não é o meu conhecimento de mundo sobre aquecimento global, não é o meu conhecimento de mundo sobre o uso do aerosol, é segundo o texto. Então, se é segundo o texto, a informação vai estar lá dentro do texto. O verdadeiro vilão da história, quem que é? É o aquecimento global, são as emissões de gás carbônico, é a formação de nuvens, são as doenças respiratórias ou são as barreiras para a energia do sol? Segundo o texto, se volta lá fazendo favor. Então, segundo o texto, quem que causa todo esse problema? Quem que é o grande vilão da história? Dentro do texto aí que foi apresentado para a gente. Seria a alternativa A, alternativa B, alternativa C ou alternativa D? Qual que vocês colocariam aí, por gentileza? Isso mesmo, Lucila. Ela é a alternativa B, né? As emissões de gás carbônico é que fazem todo esse processo de aumento do aquecimento global. É a grande vilã, né? Seriam as grandes vilãs, né? Porque não é um gás, né? São vários gases. Então, as emissões de gás carbônico, ela faz com que aumente aí o aquecimento global e a temperatura esteja assim só em crescente, né? E nós sofremos também, tanto que, né, o calor aqui na nossa região, ele é bem gritante. Se passa para mim, por favor. Meninas, até aí tá dando para entender, vocês estão conseguindo ter uma compreensão, né? Se vocês acharem que eu estou falando muito rápido, vocês podem falar, podem, tá? Por favor. Aí trouxe também para vocês uma tirinha, que é muito utilizada em processo seletivo, em concursos, em provas que fazem parte das nossas vidas mesmo. Então, dentro dessa tirinha aparece aí: a internet é um tribunal com milhões de juízes e nenhum réu, né? Alguém está aí pensando, falando. A internet é um tribunal com milhões de juízes e nenhum réu. Fazendo uma interpretação aí dessa tirinha, né? Todo mundo julga todo mundo, né? Todo mundo acha que tem o direito de julgar todo mundo, mas ninguém é culpado, né? Todo mundo passa batido, né? Então, assim, é um tema bem abordado, bem que provavelmente cai alguma coisa sobre rede social, sobre o uso da internet, sobre fake news. Então, a última fala da tirinha, então, o enunciado já nos leva lá para a última fala. Ele não está falando da primeira, nem da segunda. São três falas, então nós focamos na última fala. A última fala da tirinha causa um estranhamento porque assinala a ausência de um elemento fundamental para a instalação de um tribunal, a existência de alguém que esteja sendo acusado. Essa pessoa não aparece. Essa fala sugere o seguinte ponto de vista do autor em relação aos usuários da internet. Então, ó, essa fala sugere o seguinte ponto de vista do autor, não é o meu ponto de vista em cima desse assunto, é o ponto de vista do autor, da pessoa que elaborou essa fala. O ponto de vista do autor em relação aos usuários da internet é: proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo, configuram julgamentos vazios, ainda que existam crimes comprovados, emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados, ou eles apressam-se em opiniões superficiais, mesmo que possuam dados concretos.
A resposta seria letra A, letra B, letra C ou letra D, pensando em cima do ponto de vista do autor, não é o que eu interpretei, né? Não é o que eu achei da fala, da última fala da tirinha, é o ponto de vista do autor. O que vocês sugerem aí como alternativa correta? Voltei, meninas, fui beber uma água rapidinho. É a letra C, né? Eles emitem juízos. A internet tem pessoas que emitem juízo sobre os outros, mas não se vê na posição de acusado, né? Não se coloca no outro. Aí é um assunto, né, que nós, enquanto professores, falamos muito em sala de aula. É a empatia, é você se colocar no lugar do outro. E se eu fosse a pessoa que estava sendo acusada? Então, assim, a mensagem do autor é essa. Segundo o ponto de vista do autor é esse, é você não se colocar na posição de acusado, é você não se ver naquela situação e você esquecer que você está ali, né, só julgando, mas você poderia ser o julgado ou apontado. Se eu acho que esse PPT acabou, né? Ah, não, tem mais dicas. Olha eu aí, ó. Aí tem, né, a dica, né, em cima da compreensão e interpretação do texto. Sublinhe textos, termos importantes também no texto, né? Está fazendo a leitura lá, tem algo que chame a sua atenção? Opa, grifa, sublinha, marca, faz aquelas demarcações. Eu sei que no momento da avaliação, como a Nayara já falou nas outras aulas, caneta azul, preta ou lápis, né? Eles têm a exigência aí. Então, marque com a caneta, marque com lápis, né? Se puder marcar com lápis de uma maneira um pouquinho mais forte, para poder, se você encontrar outro termo, achar que aquele não é o correto, para você poder apagar, porque com a caneta pode ficar algo mais confuso. Então, fazer essa sublinhagem aí, fazer essa demarcação para que você consiga memorizar. Porque, de repente, aquele termo que você memorizou, você demarcou dentro do texto, ele vai aparecer lá no enunciado. Então, quando você faz a leitura do enunciado, você vê aquela palavrinha, eu aprendi no Enem. Vou ler sua pergunta, Juliana, tá? Espera aí que eu vou abrir aqui. Eu aprendi no Enem primeiro. E isso mesmo, era isso que eu ia falar. O texto não tinha nada a ver com a pergunta. Isso mesmo, Juliana. Eu falo muito com os meus alunos em sala isso, porque muitas vezes eles perdem muito tempo fazendo a leitura daquele texto gigantesco, né? E de repente a pergunta ela não tem muito sentido. Às vezes a pergunta está baseada no primeiro parágrafo, ou no terceiro parágrafo, ou às vezes no último parágrafo. Então, eu falo isso para os meus alunos. Primeiro, faça a leitura da pergunta. Depois você volta lá no texto, você volta no que está sendo apresentado, porque de repente uma palavrinha-chave que você identificou ali no enunciado da pergunta, da questão, ela vai aparecer ali e você já vai, opa, essa palavrinha eu vi aqui, volta lá. É muito mais fácil de você memorizar, de você ter essa atenção voltada aí. E é isso mesmo, Juliana, é fazer a leitura primeiro da questão. Eu coloquei como alguma dica, vai aparecer aí. Então, assim, o objetivo dessa técnica da sublinhagem é filtrar a real necessidade de aproveitar o seu tempo, né? Empreender o tempo, você poupar o seu tempo. Às vezes você vai ler, como a Juliana colocou aqui, a prova do Enem. É uma prova extensa, cansativa. Eu já confesso que já fiz algumas vezes as avaliações do Enem. É algo que você tem que ter muita paciência para ficar lendo. É necessário que tenha essa paciência toda. Então, se você fica lendo ali, você não tiver uma metodologia mais prática para realizar a leitura, fica complicado. Então, assim, em um texto que talvez não precise ser lido integralmente, né? Então, assim, foi o que eu falei. Às vezes a palavrinha-chave ali do enunciado, ela vai aparecer no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, ou dentro de uma tirinha. Então, você já vai otimizar, né? Nós chamamos de otimização. Você otimiza o seu tempo, poupando aí para as próximas questões. Fazer isso também permite que, se você for ler o texto, já faça isso com o objetivo da questão em mente, porque você vai estar na sua memória aquilo que você leu por último.
Então, se você leu por último a questão, quando você for fazer a leitura do texto, vai estar de forma mais objetiva, mais clara na sua cabecinha. Busque resolver questões de interpretação de texto sempre dessa forma para se acostumar com esse modelo rápido e eficiente de resolução. E aí eu coloquei uma mensagem, né, que com certeza você vai colher bons resultados. Pode passar, sim, por favor. Aí a quarta dica, né? A maioria dos textos é estruturada de maneira canônica, isto é, tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Grande, vamos dizer aí que 90% dos textos apresentados, eles, mesmo que sejam em um único parágrafo, ele traz essa maneira canônica que nós chamamos. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Nunca vai vir o desenvolvimento em cima, a conclusão no meio e a introdução não. Tanto que nas redações são solicitados, né, nas produções textuais são solicitados dessa maneira. Primeiro você faz a introdução do assunto, você desenvolve esse assunto e aí tem a conclusão desse assunto. Assim, o enunciado pode te dar algumas dicas de onde encontrar a resposta. Se for o tema ou a ideia central, procure no título ou no primeiro parágrafo do texto. Afinal, essas ideias costumam estar expressas na introdução. Então, sempre assim, a ideia central ela vai aparecer dentro do título ou no primeiro parágrafo. Se for argumentação, procure na parte mediana, isto é, no meio. Essa parte está reservada à argumentação. O autor ele está argumentando sobre aquele assunto, ele está trazendo ali algum contexto sobre aquele assunto. E se for opinião ou ponto de vista, vai estar no último parágrafo. Ou seja, é só um parágrafo, né? Um texto com uma pergunta, como o texto apresentado ali, o informativo apresentado sobre o gás carbônico era um único parágrafo, mas a informação que nós precisávamos para a resposta, ela aparece mais para o final desse parágrafo do que para o início. Então, a gente tem que se atentar e procurar fazer essa leitura. Será que vai estar lá? A ideia central vai aparecer aonde? Já diz, a ideia central vai para chamar a atenção do leitor. Muitas vezes a resposta está no título do texto, e nós fazemos a leitura toda daquele texto, né, uma leitura bem calma, bem apropriada, e às vezes a resposta está lá no título. Então, procure sempre assim, se a ideia central ela é uma ideia central, o tema ali aparece, então vai estar no título ou no primeiro parágrafo. Se é uma argumentação, ela vai estar no meio ali, porque vai estar desenvolvendo aquele assunto. E se for uma opinião, ela vai aparecer no final. Meninas, alguma fala, alguma coisa para pontuar, para falar sobre interpretação e compreensão de texto, que é baseada nada mais, nada menos do que leitura. Não tem como fugir dessa parte. Alguém para falar alguma coisa, para pontuar? Tá tudo certo? Priscila, Oi. eu vou ter que sair um pouquinho, eu vou deixar um substituto, chama-se o Davi, tá? Ah, tá. Só para passar os próximos slides. Eu vou fechar esse daqui, já vou abrir o próximo slide, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada, E sim. aí, Obrigada, Davi. De agora eu vou nada. te dar um substituto, aí você vai falando com ele e ele vai passando. Só Tá um bom pouquinho. então, sim. Obrigada, tá? Vai passando aqui, ó, do ladinho, tá? Fala pro Davi lá, espera só um pouquinho. Tá gravando. Ó, vou deixar no mudo aqui. E esse aqui já é o seu último slide, Tudo bem. tá bom? Obrigada, sim. Davi vai passando aqui, tá, Davi? Tá. Davi, volta lá, por favor. Isso. Meninas, então, assim, na segunda parte da nossa aula, nós vamos estar falando sobre
a semântica, a sintaxe, né? Não se pronuncia sintaxe, é sintaxe, o X com som de S, e a morfologia. Aí eu trouxe para vocês aí, meio que logo de início, um mapa mental, né? Mais simples, mais simplificado. Por quê? Porque mapa mental hoje está no, né? Vocês estão em sala de aula, a grande maioria, eu acredito, e sabe que o mapa mental hoje é muito utilizado. Por quê? Porque é comprovado que o aluno, né, enquanto leitor, enquanto aprendiz, ele consegue ter uma facilidade em memorizar através do mapa mental que se comparado a textos discorridos, porque ali ele vai envolver fórmulas, envolver figuras, desenhos, letras diferentes, né? É uma geração que eles gostam de escrever diferente, tem o lettering aí. Então eu trouxe de forma no mapa mental para vocês a semântica. O que que é a semântica? É o sentido, o significado daquela palavra. O que que é a sintaxe? A sintaxe ela aborda, ela tem a função sintática, que é falar sobre a frase, sobre a oração, sobre período, que muitas vezes nós caímos em pegadinhas. Eu falo nós porque eu também me coloco na posição de aluna muitas vezes, e nós confundimos aí o que é uma frase, o que é uma oração, o que é um período, e as classes gramaticais. Eu acredito, nós estamos aí 8h45 agora. Não sei se vai dar tempo de terminar, de fazer toda a abordagem das classes gramaticais, mas eu trouxe um conteúdo bem assim, bem detalhado. Vou tentar fazer a leitura com muita calma com vocês, falar bastante sobre isso, porque cai muito, né, na língua portuguesa, muitas pegadinhas. E dentro de uma única questão vai cair vários assuntos. Vai cair a semântica, a sintaxe, a morfologia, dentro de uma única questão. Então, nós temos que estar atentas, né, para poder ter esse conhecimento aí. Davi, pode passar para o segundo, por favor? Isso, obrigada. Então, aí, saber a diferença entre morfologia, sintaxe e semântica é fundamental, meninas, é necessário. Porque se você não tiver esse conhecimento de que é uma morfologia, do que seria uma sintaxe, do que seria uma semântica, você não consegue desenvolver a sua avaliação, não consegue desenvolver aquela questão que está ali no foco. Então, o que que é morfologia? Simples, são as classes gramaticais, que são 10 classes. O que que é a sintaxe? A função sintática. O que que aquela palavra representa na estrutura de uma frase, de uma oração ou de um período. E a semântica é o sentido, o significado dessas palavras. Então, dentro da semântica, que é o início aí do nosso assunto, nós vamos aprender a falar sobre sinonímia e antonímia. Fácil, né? Acho que todo mundo aqui sabe o que seria uma sinonímia e uma antonímia. Nada mais é do que sinônimo e antônimo. Igual, escrito diferente, e antônimo é o contrário, o oposto. Então, a semântica é a parte da gramática, que é responsável pelos estudos dos sentidos, das aplicações de palavras de acordo com o contexto, de maneira que essas façam sentido e sejam empregadas corretamente em cada oração. Então, ela tem que estar de acordo dentro da oração. A semântica é dividida em sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia, né? São nomes aí totalmente diferentes, bem diferentes. Nós fazemos uso dessas palavras diariamente, mas nós não nos atentamos muitas vezes à palavra, o conceito real, da forma correta que deve ser dita. Sinônimos, antônimos e homonímia. É necessário interpretar o texto, olha a leitura e interpretação, e dominar a sua significação, ou seja, saber o que o texto quer dizer com aquela construção. O que que aquela frase está querendo ser dita? O que que eu vou aprender através daquela frase? É a semântica que permite a comunicação, a maior comunicação. Então, se nós não soubermos o que que aquela frase está querendo nos dizer, o que que tem ali dentro daquela oração, dentro daquele período, nós não vamos conseguir entender o que que nós devemos fazer, o que que de fato está sendo esclarecido. Desce, pode passar para o próximo, Davi, por favor. Aí o próximo, ó. Sinonímia é o estudo da relação de duas ou mais palavras
que possuem significados iguais, são sinônimos, né? Isso nós sabemos, né? Nós tivemos conhecimento, acho que, se eu não estou enganada, desde a terceira, e eu sou um pouco mais, não sei a idade da grande maioria aqui, mas era da época da série, desde a terceira série. Terceira, segunda série, terceira série, nós já aprendimos o que era sinônimo e antônimo. E antônimo é o contrário. Então, sinônimo é o mesmo sentido, a mesma significação, só que a escrita é diferente. E o antônimo não, é o oposto, é o contrário daquilo. Aí eu coloquei como exemplo aí, cara e rosto significam a mesma coisa, né? Fazem referência à mesma parte do corpo, só que com escritas diferentes, mas o significado dessa palavra é o mesmo. Quarto, dormitório, é o mesmo espaço físico de uma casa. Alguém chama de quarto, outro chama de dormitório, mas está falando do mesmo lugar específico. Casa, lar ou morada. Três palavras com o mesmo significado, porém a escrita é diferente. E o antônimo é o contrário, né? Está frio, entre frio e quente, ordem e desordem, entre mal e bem, bom e mal, bonito e feio. Por isso dizemos que frio e quente, bom e mal são palavras antônimas, ou simplesmente antônimos, porque tem significado contrário. Então, muitas vezes, vem pegadinha assim no momento da avaliação, e nós estamos tão aflitos, tão nervosos, que nós não nos atentamos a essas pegadinhas, que são pegadinhas, porque todo mundo aqui sabe diferenciar, né? Algumas de vocês podem estar pensando, falar de antônimo e sinônimo para a gente, que tá, já conhece, mas é cobrado, gente, cai isso em avaliação. Tanto é que a maioria, todos os editais que eu olhei, tem lá essa parte que fala sobre a sintaxe, a semântica e a morfologia. Então, assim, não estou trazendo nada que seja assim, poderia falar assim, mas é uma coisa tão, né, tão boba, digamos assim, mas muitas vezes passa despercebido o nosso conhecimento, então é bom estar dando essa frisada. Homonímia, o que seria homonímia? São palavras iguais na pronúncia, mas diferentes na grafia e no significado. Então, é diferente da sinonímia e da antonímia. A homonímia são palavras iguais na pronúncia. Nós falamos, ela sai o mesmo som, mas na grafia e o significado delas são diferentes. Por exemplo, eu coloquei aí sessão. Sessão com dois S. É um período de tempo, né? Sessão do cinema. Sessão da, desculpa, sessão da câmera é um período de tempo. Sessão com dois S está se relacionado a tempo. E sessão, né, com C cedilha, está relacionado a departamento. A seção 14, a seção 15, geralmente em escritórios, em prefeituras, em fóruns. Então, se é sessão com dois S, nós falamos sessão é o mesmo som, mas a grafia e o significado são diferentes. Cela é um substantivo, cela com C, e cela com S é um verbo. Cela, o substantivo, é aquele objeto que se coloca sobre o animal, né, para o cavaleiro andar. E a cela, que é um verbo, é de selar, de fechar, de unir. E a manga, né? Eu trouxe para vocês aí, manga aparece tem a mesma escrita, mesma pronúncia, só que ela também tem uma diferença no significado. Tem a manga da fruta, tem a manga da blusa e tem o mangar. O que seria esse mangar? Eu até trouxe para vocês aí. É o verbo da variação linguística, que não faz parte do nosso cotidiano aqui na nossa região, mas na região Nordeste é muito utilizado. Então, de repente, cai também assunto sobre variação linguística. Né? Lógico que não vai cair uma pergunta dessa, mas provavelmente você vai se deparar em alguma situação. Então, a manga, né? Tá mangando. O que seria esse tá mangando? Na variação linguística, está tirando sarro, mas ele tem a mesma escrita. Então, manga de fruta, manga de blusa e o mangar é uma escrita diferente, mas remete a um conhecimento de mundo que nós temos. A paronímia.
é a relação entre duas ou mais palavras com estrutura, grafia ou som parecido. Então, pode ter a escrita, né? A grafia está relacionada ao som, pode ter escrita parecida ou som parecido. E, apesar disso, significados bem diferentes, totalmente diferentes, e não se relacionam, não tem essa, essa igualdade, né? Um fala de uma palavra fala de um determinado assunto e outra palavra totalmente diferente. Trouxe aí para vocês uma palavrinha que nós vemos muito em sala de aula, que nossos alunos, e até às vezes nós fazemos confusão. Cavaleiro e cavalheiro. Olha o som, né? Estrutura de grafia diferente, o som também sai diferenciado. Cavaleiro faz referência ao animal, a pessoa que anda a cavalo. Então, ele é cavaleiro. E cavalheiro é aquele homem, né, que se porta com cuidado, com zelo pela moça, pela senhora. Comprimento e comprimento também aparece muito em pegadinha em questão. Comprimento está no cumprimentar o outro, comprimento de distanciamento, de tamanho. Emigrar e imigrar aparece muito. Inflação e infração. Então, assim, o som é diferente, a escrita é diferente, mas nós temos o triste hábito de fazer confusão, de confundir uma palavra com a outra e achar que os significados são iguais, mas não são, são diferentes. Até aí que está tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Vocês querem que eu fale mais devagar? O que vocês estão achando aí? Por favor. Posso dar continuidade? Obrigada, Lu. Obrigada, Solange. Eu tô ficando meia vesguinha, meninas, mas é que eu tô com o computador ligado e o de olho no, olhando na tela do celular e no computador ao mesmo tempo, tá? Então aí, ó, conceito de conotação e denotação. Então, quando nós falamos de semântica, tem essa diferença, esse termo técnico, né? O que é conotativo e o que é denotativo? O que traz a conotação dentro da semântica e o que traz a denotação? A conotação, ela tem um significado que não está presente nos dicionários. Então, logo a partir de contextos, é possível interpretar de forma diferente determinada palavra. O significado dentro da conotação, ele fica aberto, dando espaço para outras significações, para você subjugar o que você acha que é aquela palavra, né? Não tem um determinado, não é um conceito presente dentro do dicionário. Um conceito denotativo é o contrário. O significado está presente no dicionário. Não dá outra interpretação para nós. Eles não nos permite fazer uma subjugação de uma palavra que não existe. É aquilo que está no dicionário e pronto. Não tem abertura, não dá margem para você achar outra coisa. Por isso, a necessidade de interpretar e compreender a interpretação e a compreensão presente aí, ó, o significado da palavra dentro de um texto. Então, é necessário de nós termos o conhecimento de interpretação e compreensão para não achar que uma palavra significa outra, achar que aquela palavra ela tem um sentido diferente. A significação dentro da denotação, ela é fechada. Então, não nos permite entender outra coisa além daquilo. É um sentido denotativo. É aquilo, é ponto. Não dá, não tem como eu achar algo diferente. E o conotativo não. O conotativo ele permite com que eu imagine várias significações totalmente diferenciadas. Pode passar, Davi, por favor. Aí eu trouxe duas, né, em cima da semântica aí. Peguei lá da Copevale UFAL, de Alagoas, Universidade Federal de Alagoas. Leia e resolva. Moda da menina trombuda. É a moda da menina muda, da menina trombuda, que muda de modos e dá medo. Um poema da Cecília Meirelles. Dadas as afirmativas, quantas palavras homônimas, muda o verso 2 e muda o verso 4 destacadas no poema. O primeiro termo classifica-se como adjetivo e o segundo como verbo. Os termos
constitui-se como parônimos, os termos constituem-se como homônios homógrafos. Verifique se a questão correta seria a alternativa A, que é a 1, 2 e 3, alternativa B, 2 e 3 apenas, nada mais disso, além disso. Alternativa C, 1 e 2 apenas. Alternativa D, 3 apenas. Ou alternativa 1 apenas. Então, faça a leitura aí novamente. Vou dar um minutinho para vocês fazerem a leitura aí do que qual que é a alternativa correta, fazendo a mudança aí, ó. Dadas as afirmativas, quantas palavras homônimas? Muda o verso 2. Tá aí, tá claro, né? Uma estrofe, nós temos uma estrofe de um verso. Eu aqui passando o mouse na tela do meu computador, achando que eu tô grifando, gente. Nós temos um verso, dois versos, três versos, quatro versos, cinco versos. Muda o verso 2. Então, qual seria o verso 2? Da menina muda. E muda o verso 4, que muda de modos. A palavra muda aí. Qual é, né? Como que nós vamos classificar ela? Ela vai ficar no primeiro, no segundo, no terceiro ou nas duas, nas três afirmativas que aparecem? O que vocês acham aí? Vou beber uma Professora, aguinha aqui. Oi? professora, tem como aumentar um pouco o zoom? Está muito pequeno para a gente pegar, tá difícil. Só um minutinho. Davi, você consegue aumentar aí, Davi, por favor? Davi é o nosso ajudante hoje, gente. Eu acho que você tem que ir no maisinho ali, Davi. Por favor. Tenta colocar Ctrl mais do notebook, não sei se está no notebook. É que Ctrl eu mais. não. É que eu não. Isso. Isso! Obrigada, Davi. Obrigada. Vocês colocariam qual nessa questão? Nessa colocaria C. Eita, deixa eu aumentar aqui. Eu não sei o que eu fiz, que eu mudei tudo. E. Davi, volta lá no slide anterior, por favor. Isso, aí. O que seria a palavra homônima? Homônima, homônimia. São palavras iguais na pronúncia, mas diferentes na grafia e no significado. Então, volta lá, Davi, por favor. É um vai e volta, né, Davi? Deixa eu fechar aqui. Não consigo. Meninas, está aparecendo para vocês tamanho grande ou está pequeno? Aumentou muito, não dá para ler. Eita, para mim aqui está tamanho reduzido. A tela está dividida. Ah, agora consegui aumentar. Davi, volta lá na questão, por favor. Ai, gente, eu desligo para poder, porque é filmado, né? Então eu preciso beber água. Desculpa, tá? Dar essas sumidinhas aí. Então, na questão 1, tá legal o tamanho para vocês? Vocês estão conseguindo? Letra C, 1 e 2 apenas. Isso, letra C. O primeiro termo classifica-se como adjetivo, né, que está falando da menina, e o segundo termo como verbo, que muda de roupas, do verbo mudar. E
O 2 apenas, que para mim está bem pequenininho também. O 2 é os termos constituídos como parônimos. Será que são parônimos? Será? Ó, na C, na alternativa C, 1 e 2 apenas. O primeiro termo classifica-se como adjetivo e o segundo como verbo. Ok. Mas o 2 aí, a segunda opção, a afirmativa, ela fala que os termos constituem como parônimos. Aí nós temos que voltar lá no slide anterior. Por favor, Davi. Isso. O que é o parônimo? É a relação entre duas ou mais palavras com estrutura, grafia ou som parecida e, apesar disso, significados diferentes e não relacionados entre si. É a relação entre duas ou mais palavras com estrutura, grafia ou som, né, de parecidos. Não são iguais, são parecidos. E, apesar disso, os significados são diferentes. Desce lá, Davi, por favor. Davi vai querer me esganar depois. Então, vocês colocaram aí como alternativa a letra C. Mas, nesse caso, meninas, a resposta correta é a 1. O primeiro termo classifica-se como adjetivo e o segundo como verbo. Só isso. Não entra o parônimo. Não entra, só vai entrar só dadas afirmativas quanto às palavras homônimas. Não está perguntando sobre palavras parônimas, está falando só sobre as homônimas. Não está falando sobre paronímia, está falando só de homonímia. Então é a alternativa E. O que chama a atenção aqui que nós temos que nos atentar? Ao que está pedindo o enunciado. Homonímias. Dadas alternativas, quantas palavras homonímias? Não está falando sobre paronímias, só sobre o significado dela quanto à homonímia. Então, a resposta correta é a resposta E. Apenas o primeiro termo classifica-se como adjetivo, porque está falando que a menina é muda, é um adjetivo da menina, né? É uma característica da menina, e o verbo mudar aí, que muda de modos, ela muda de personalidade, talvez, ela muda de perfil, ela muda de roupa, ela muda de jeito de se comportar. Então, é o verbo mudar e o adjetivo. Então, nós temos que nos atentar ao enunciado. Tudo bem aí? Né? E quando eu fiz a leitura dessa primeira questão, eu também achei que fosse a alternativa C. Aí depois eu fui ler, fui compreender que não era, por conta da homonímia, está falando de homonímias. A questão 2, eu estou vendo aqui que tem duas mensagens aqui. Tá Não melhorou, Diana? Tá pequeno? Podem abrir o microfone de vocês aí para responder, gente. Davi, vê se você consegue dar um zoom aí, por gentileza. E agora, Diana? Agora sim, então tá bom. Aí, na mesma instituição lá da Universidade Federal de Alagoas, a questão refere-se ao texto abaixo. Assim cresceu Negrinha, magra, atrofiada, com os olhos eternamente assustados, órfão aos 4 anos. Por ali ficou feito gato sem dono, levada a pontapés. Não compreendia a ideia dos grandes. Batiam-lhe sempre, por ação ou omissão. A mesma coisa, o mesmo ato, a mesma palavra provocava horas risadas, ora castigos. Aí a questão está bem específica. A expressão feito gato sem dono, levado a pontapés, nos leva a entender que Negrinha vivia abandonada e maltratada. Então, nós pegamos aí, ó, feito gatos a pontapés, cadê? Com olhos, órfão, 4 anos, ficou feito gato sem dono. Então, ela aparece aí na terceira linha. Feito gato sem dono, na terceira linha da questão, segundo a situação que nos foi apresentada no texto, esse é um caso típico de quê? Né? Feito gato sem dono é uma sinonímia, uma denotação, uma conotação,
É uma polissemia ou é uma homonímia? O que vocês acham aí? É uma. O que vocês acham que é? É algo com o mesmo significado, tem o mesmo sentido? É uma denotação? É uma conotação? Ou é uma polissemia? Isso mesmo, Valéria, é uma conotação, né? É algo ali que nós já vimos lá no slide anterior. É algo conotativo, é algo que, de conhecimento. Nós sabemos o que é gato sem dono, é viver abandonado. Aí entra o nosso conhecimento de mundo em cima dessa expressão. Por ali ficou feito gato sem dono. Ela não está dizendo ali no texto que a menina era, na questão anterior, o que significa três é o. Quem que perguntou, gente? Franciele. Os três ali é o um, dois e três em números romanos, tá? Não, eu tô com dúvida aí nessa questão anterior, ó. Os termos Ah, constituem-se como homônimos homográficos, não tá certo isso? homógrafos. Ambos Homógrafos. estão... Muda, ambos estão escritos exatamente da mesma forma, mas com significado diferente, não é? Não tá Sim, mas certo? então, Franciele, só que o enunciado, ela tá a palavras homônimas só. Ela não está falando sobre volta lá, Davi, por favor. Ai, gente, é muito ruim estar sem poder mexer. Ó, mais um pouquinho. Isso, obrigada. Ela está falando sobre homonímia. Ela está sendo específica que está sendo em cima de. Ai, eu circulando aqui a palavra sem conseguir. Oh, meu Deus. Ela está sendo específica em cima da homonímia. Então, é a alternativa. Volta lá, Davi, por favor. Porque nem o meu aqui original eu consigo abrir. Mais um pouquinho, Davi, por gentileza. Ela é específica na E, né? O primeiro termo se classifica como como adjetivo e o segundo como verbo. Conseguiu compreender, Franciele, que o enunciado em si, lá em cima, o carro-chefe da questão é o enunciado. O que ele está pedindo? Franciele? Ainda tô com dúvida, mas tudo bem, pode continuar. Tudo bem, então. Depois, qualquer coisa, eu converso com você depois no particular, tá? Nós esclarecemos essa dúvida, se for o caso, tá? Na questão, na questão anterior, eu estava lendo sua pergunta. Isso, Valéria, é um sentido figurado da fala, né? Que a menina tá ali, a negrinha ali, tá como um gato sem dono. É um sentido figurado, é um sentido conotativo. Então, é algo que nós imaginamos, o nosso conhecimento de mundo traz essa significação. Não que a negrinha ali, que aparece na questão, ela viva sem dono, mas é como se fosse um gato sem dono. O que é um gato sem dono? Abandonada, assustado, né? O nosso conhecimento de mundo faz a importância, faz a diferença, melhor dizendo, quando nós fazemos a leitura de um enunciado desse. O que seria o gato sem dono? Um gato abandonado, triste, assustado, que vive, né, sendo escorraçado de um lado, levando o pontapé de outro. Então, entra o nosso conhecimento de mundo que faz a diferença. Você também está presa na questão anterior, Lu? Então, depois nós voltamos lá. Vou terminar aqui, porque senão nosso tempo já é 9h12. Aí eu perdida no horário aqui. 9h12. Aí eu volto na questão anterior, nós tiramos essa dúvida então. Tá bom? Pode ser? Então tá. Essa questão 2 aqui, vocês conseguiram compreender? Tiveram a compreensão aí? Do conotativo e do denotativo? Conotativo, sentido bem colocado pela Valéria, o sentido figurado da questão, né? O nosso conhecimento de mundo. O denotativo é aquilo que está específico, né? Que não muda o significado dele. Não adianta nós termos o nosso conhecimento de mundo que não vai mudar.
E o conotativo não, nosso conhecimento de mundo. Eu posso imaginar o que aquela frase está dizendo. E nesse caso, quando ele fala ficou feito gato sem dono, ficou abandonado, ficou assustado. É um sentido conotativo. A segunda entrou na cabeça? Então tá bom. Pode passar, Davi, por favor. Aí a questão 3, ano de 2019, é a Universidade Federal do Acre, né? Uma mesma palavra pode ter significados diferentes conforme o contexto em que é usada. O acriano, paciente, significa que o acriano é calmo, tranquilo. O paciente acriano significa que o acriano está internado no hospital. Em qual alternativa o significado dos termos, né, seria o acriano? O paciente está aí, entre aspas, sublinhado. Perdão, que eu me perdi. Em qual alternativa o significado dos termos sublinhados não é alterado, não tem mudança? Então, eu coloquei dentro da. Né, peguei a questão aí. Coloquei, não, peguei a questão já da Universidade do Acre aí. O acriano, paciente, significa que o acriano é calmo, tranquilo. Está falando de uma pessoa calma, né? Que para ele está tudo bem. E o paciente acriano significa que o acriano está internado num hospital, né? Ele está passando por um problema de saúde. Em qual alternativa o significado dos termos em destaque aí dentro das aspas não é alterado? Alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D e alternativa E. Então, qual dessas aí, dessas questões, eu trouxe 2 exemplos. Perdão, gente, eu trouxe 2 exemplos aí, 2 frases, né, 2 orações apresentadas aí. E dentro da A, da B, da C, qual dessas alternativas o termo não é alterado? A alternativa A fala assim: ele está com a cara suja, sou Juliana. No, pera lá. Pera aí, gente, que eu vou ler aqui a fala da Juliana. São iguais na grafia, diferente no som. E no caso de muda, era som e grafias iguais. Entendi isso. Por isso que. Então você compreendeu o porquê da alternativa E como resposta, Ju? Isso mesmo. Isso mesmo. Por isso, Davi, pessoal, vamos esquecer essa questão 3, vamos voltar lá na primeira questão. Davi, volta lá no homônimos, por favor. Já que. Isso, vamos lá. Volta lá. Mais um, Davi, por gentileza. Mais. Aí. Aí, parou. São palavras iguais na pronúncia, mas diferentes na grafia e no significado. Homonímia. Não é isso? Ou eu já estou fazendo confusão na questão? Deixa eu ver se eu consigo abrir meu PPT aqui direto, aqui no meu computador. Acho que agora eu consegui. Questão 1. Dadas as afirmativas, conta palavras homônimas. Vou abrir aqui de novo. São palavras iguais na pronúncia, mas diferentes na grafia e no significado. Então, a significação de muda, menina muda, é um adjetivo. Ela é muda, ela não fala. O que muda de modos é do verbo mudar. A significação de muda da menina lá em cima e que muda de modos é diferente. Por isso, a alternativa é a alternativa E. Ela muda, né? O primeiro aí é um adjetivo dela ser muda, dela não falar, e o muda do último, do penúltimo verso é do verbo mudar, dela ser, dela estar modificando, dela mudar a personalidade, dela mudar o jeito dela de ser. Então, eu vou voltar aqui no meu, que tá, agora eu consegui abrir. São palavras iguais na pronúncia, mas diferentes ou na grafia, que é na escrita, ou no significado. Então, o significado de muda é a moda da menina muda, da menina sem falar, da menina quieta, da menina calada, da menina trombuda, né, que anda com o rosto, um semblante bravo, carregado, que muda de modos, do verbo mudar. Então, a escrita está igual,
tanto no segundo verso quanto no quarto verso. Porém, a significação dessa palavra, ela é diferente. Ela não tem o mesmo significado. Lá no segundo verso, o muda é dela ser calada, dela não falar. E aqui no quarto verso é dela modificar o jeito dela, dela ter personalidades diferentes. Lu e Fran, conseguiram entender agora? Deixa eu voltar lá, gente. Ai, meu Deus. É muita tela para abrir. Conseguiu entender, Fran? Quiser abrir seu microfone, quiser falar. Lu, Entendi cadê um você? pouquinho, Pri. Essa parte, né, da pronúncia igual e o significado diferente, eu entendi. Mas aí classificaria, então, essas palavras como... Elas ficam classificadas. Deixa eu abrir de novo aqui, porque confesso que para mim está pequenininho e o meu óculos está longe agora, eu não consigo pegar. Então, nós classificamos ela, deixa eu abrir, nós classificamos ela apenas como adjetivo e o verbo, porque o muda aqui, o muda, da menina muda, né? O slide de vocês aparece aí na questão, né? Tá na questão? Não. Davi, coloca na questão, por favor. Isso, Davi. Obrigada. Então, aí, ó. Isso, Davi. É a moda da menina muda, da menina trombuda, que muda de modos e dá medo. Então, vamos focar no segundo verso e no quarto verso, que é isso que o enunciado está falando. No segundo verso, da menina muda. Aí nós imaginamos o nosso conhecimento. O que que essa menina muda? Uma menina que não fala, uma menina calada, quieta. Uhum. E o quarto verso, que muda de modos. Muda calada de modos, né? Que calada de modos, que quieta de modos? Não, não dá sentido. Que muda de modos, que muda o jeito dela, que modifica o jeito dela, que ela troca de personalidades, ela troca a maneira de se portar, de se comportar. É o verbo mudar, de mudança. Então Certo. nós colocamos aí, ai que bom ouvir, gente, a voz de vocês, parece que eu estou falando sozinha, falando sozinha. Então nós colocamos aí como resposta correta a e. Por quê? Porque o primeiro termo se classifica como adjetivo, é uma qualidade da menina, nós identificamos essa menina como uma menina muda, que não fala, e o verbo mudar no quarto verso, que Uhum. é o verbo de mudança, né? Nós, Na minha cabeça entraria também como parônimos. Se eu não confundir, para mim entraria como se eu não me confundir agora, parônimos não seriam palavras com a pronúncia escrita igual, significado diferente, não seria? É. Paronímia é a relação entre duas ou mais palavras com estrutura e som, estrutura, né? A grafia ou som parecido, mas os significados também são diferentes. Mas aí, ó, por isso que eu coloquei, o som é diferente. Ou a palavra ela vai ser escrita, ou acho que é porque não tem alternativa um e 3. Muda e muda são palavras homônimos, Isso. homográficos, mas aqui não tem essa alternativa para dizer que a 1 e a 3 são corretas. Por isso que a gente Que tem que está escolher ou confuso, 1 né? ou 3. Por isso que fala apenas a Se 3. fosse uma questão de concurso mesmo, tem que dar uma olhada se não foi contestada depois. Ontem, enquanto vocês, eu peguei, né, eu pesquisei muito, porque tinha várias, quando você vai fazer, tem várias questões, mas assim, voltadas para ensino de escola, ensino regular. E vocês não estão aqui para aprender, para fazer, tendo uma aula para a escola, para o dia a dia, é para concurso, então tem que ser algo que faça quebrar a cabeça. E Uhum. não tinha lá contestação, Fran. Ela estava, sim, sabe, não tinha nenhum comentário nem nada. E enquanto vocês estavam ontem na aula da professora Cíntia, eu estava verificando essas aulas para hoje, fazendo a última verificação, e fiquei também nessa dúvida, né? Porque eu também acharia que não era só a alternativa E. Eu também fiquei nessa dúvida até entender o que o homônimo ali é, porque o enunciado está focado em homonimas, palavras homônimas.
palavras que têm o mesmo som, só que o significado dela é diferente. Talvez se tivesse ali dados afirmativas quanto às palavras homônimas e homógrafas. Aí sim, aí nós colocaríamos a alternativa 3. Deixa eu ver aqui, porque no celular parece a mensagem já some. Deixa eu voltar aqui para a tela do computador para ver o que está aqui. Depois estudo mais, é difícil mesmo. É complicadinho, gente. Essa parte de semântica, de sintaxe, aí a língua portuguesa ela é bem complexa mesmo. Não é nada que nós não consigamos, mas nós temos e é assim, né? Mas depois eu vou fazer de novo mais uma busca aí nessa questão. Vou, como diz a história, vou atrás dos universitários também para tirar toda a dúvida. E se foi algo equivocado, algo que não está correto, na próxima aula lá no grupo eu coloco para vocês a retratação da informação. Não tem problema nenhum. Mas é em cima disso mesmo, tá bom? É a questão de analisar o adjetivo e o verbo. E analisar o verso 2, o verso 4, e o que o enunciado está pedindo. Palavras homônimas. Tudo bem, Lu, Fran e quem mais está com dúvida? Tudo jóia, Pri. Não, tá jóia. Tá ótimo. Então Mas tá. Então, eu preciso assimilar ainda melhor. Acho que tá tão travado na minha cabeça que eu preciso dar uma mergulhada ainda nesse assunto ainda. Mas a gente... não, é complicadinho mesmo. Não se sinta perdida, não, porque é complicado mesmo. Então, posso voltar lá na questão 3? Pode sim, joia. Davi, Obrigada. coloca. Imagina, eu que agradeço. Isso, Davi, na questão 3, por favor. Então, aí, ó, tem uma mesma palavra pode ter significados diferentes, conforme o contexto em que é usada. O acriano paciente significa que o acriano é calmo e tranquilo. O paciente acriano significa que ele está internado no hospital, que essa pessoa está no hospital. Em qual das alternativas lá abaixo, o significado dos termos não são alterados, ele não é alterado. Alternativa A, ele está com a cara suja, sou um cara normal. Fez um serviço porco, o porco fugiu do chiqueiro. Queria ouvir a rádio, difusora, seu rádio está sem pilhas. Minha cabeça dói, bateu a cabeça no poste. Rio Branco é capital do Acre, estou sem capital para te pagar. Qual que é o enunciado dessa questão? Em qual alternativa os significados não sofrem alteração? Ele está com a cara suja, sou um cara normal. Os termos aí seria, né, na questão 1, cara, na questão B, porco. Queria ouvir a radiodifusora. Então, rádio. A mesma palavra que aparece de um lado vai aparecer do outro. Minha cabeça dói, bateu a cabeça no poste. Não sofre alteração, né? O significado é o mesmo. Solange colocou a alternativa D. Alguém mais? Deixa eu voltar lá, gente, que eu estou abrindo pelo meu PPT, então fica mais complicadinho. Deixa eu voltar aqui. Alternativa D, mais alguém para responder? Para concordar ou discordar ou não compreender o que a questão está dizendo? Patrícia. Então vamos lá. Ó, quando fala, essa aqui agora eu consigo enxergar, tá um pouquinho maior. Lá na alternativa E, né? Diana colocou D. Na alternativa E, ele está com a cara suja. Cara está falando de rosto, né? De uma maneira mais, uma linguagem informal. Aí está falando sobre rosto. Ele está com o rosto sujo. Sou um cara normal. Então, esse cara na alternativa A está fazendo referência ao rosto da pessoa, ao rosto do homem, que está sendo citado aí, que é o sujeito ele. Sou um cara normal, está falando da pessoa, ele é uma pessoa normal, ele não é diferente. Então, o cara do primeiro lado aí, vamos dizer assim, do lado esquerdo, é referente a rosto, e o cara do lado direito é referente a uma pessoa, a personalidade de uma pessoa, ao um homem. Não tem alteração. O termo sublinhado não é alterado. A questão é, os termos sublinhados não é alterado? Então, se o cara
de um lado fala de rosto e um cara do outro lado está falando de pessoa, então nós eliminamos a questão A, porque são totalmente diferentes. A questão B, fez um serviço porco. O porco fugiu do chiqueiro. Esse serviço porco nós utilizamos muito, né? É uma linguagem que nós utilizamos aí no nosso dia a dia, quando é um serviço sujo, quando é algo que faz que não ficou legal, que ficou feio, que ficou bagunçado. E o porco aqui do chiqueiro é o animal. Não é ao mesmo porco aqui. Fez um serviço de animal? Não, fez um serviço porco. Por quê? Porque quando nós lembramos de porco, falamos em porco, nós lembramos da sujeira que o porco faz. Mas esse porco não é o mesmo porco do outro lado. Então também nós eliminamos a letra B. A letra C. Queria ouvir a radiodifusora. Atente-se que a radiodifusora, o difusor, o D está maiúsculo, então está fazendo referência ao nome. Essa difusora, isso mesmo, Lu. A difusora é a letra, é o nome da rádio. Né? Aqui na nossa região, na nossa cidade, temos a Rádio do Tochê, que acho que é assim que é ainda conhecida. Em Miracatu é a Rádio Verde Vale. E nesse caso aqui, a radiodifusora. A radiodifusora é o nome da rádio. É uma emissora de transmissão. E seu rádio está sem pilhas. É aquele aparelhinho, né? Antigo, que é muito difícil encontrar hoje em dia. Então, são totalmente diferentes. Não é o mesmo termo. Minha cabeça dói. Bateu a cabeça no poste. Opa, minha cabeça está falando de parte do meu corpo. Bateu a cabeça no poste. É a mesma referência. Então, ele não é alterado. Então, são palavras sinônimas, são palavras que têm a mesma significação, a mesma escrita. Então, é a letra D. Quem colocou ali a letra D é isso mesmo. E a letra E, Rio Branco é capital do Acre. Está falando que é uma cidade. Acre é um país e Rio Branco é a capital dele. Estou sem capital para te pagar. Estou sem dinheiro para pagar. Então, esse capital aqui não é o mesmo capital do lado esquerdo. O capital do lado esquerdo está fazendo referência a uma cidade, né? A uma grande cidade lá do estado do Acre. E esse capital do lado direito está falando sobre dinheiro, né? Estou sem capital, estou sem verbo, estou sem din-din. São termos que nós fazemos referência ao dinheiro, à moeda brasileira, e vamos dizer aí, R$ 100 para te pagar. Conseguiram entender a alternativa 3? É questão de analisar, de fazer a leitura, o conhecimento de mundo. Lu conseguiu responder. Franciele está por aí, eu não consigo ver quem está por aí, mas está tudo certo, gente? A explicação tá dando para tá chegando aí de forma legal? Meninas, vocês falem, por favor, tá? Então tá bom. Aí na questão 4, o prefeito deferiu o requerimento do contribuinte. O termo grifado. Ok, Dani, obrigada, meninas. O prefeito deferiu o requerimento do contribuinte. O termo grifado poderia perfeitamente ser substituído por qual alternativa? Alternativa A, eu estou tentando abaixar aqui. Sobe um pouquinho, Davi, por favor. Mais um pouquinho. Não, isso, mais um pouquinho, por gentileza. Eu acho que não está aparecendo legal, Davi. Tem as outras alternativas para baixo. Mais um pouquinho. Aí. O prefeito deferiu o requerimento do contribuinte. O termo grifado poderia perfeitamente ser substituído. O prefeito deferiu. O prefeito apreciou, o prefeito arquivou, o prefeito despachou favoravelmente ou o prefeito invalidou. E a alternativa E despachou negativamente. Qual é a alternativa que vocês colocam aí? Nós estamos trabalhando, então, poderia ser substituído, ser trocado. Não, isso mesmo, Lucila, a alternativa C, Juliana também colocou aí. Isso mesmo, né? Despachou favoravelmente. Indeferiu é algo negativo, deferiu é algo positivo. Então, essa questão foi mais fácil aí.
Aí eu coloquei a alternativa 5, a questão 5, mas para nós otimizarmos o nosso tempo aí, depois eu vou disponibilizar para vocês e vocês façam, tá? A questão do mas, do mais, o mal com L, mal com U, né? Pedro e João, para vocês, só para, porque muitas vezes cai questões assim, para vocês completarem. Mal com U, eu coloquei até um embaixo, um chamativo. Mal com U é o oposto de bom. Mal com L é o oposto de bem. Então, mal com é sempre um adjetivo usado para descrever algo ou alguém de forma negativa, né? E o mal com L, ele pode ser usado como um advérbio de modo, um substantivo ou uma conjunção. A palavra indica que algo não foi bem feito. Então, depois vocês analisem a questão 5 aí quando eu disponibilizar o arquivo para vocês, e depois nós fazemos essa devolutiva da questão 5 na próxima aula. Vou até anotar aqui para que eu não possa esquecer. Pode passar, Davi, por favor. Devolutiva, questão 5, PPT 2. Pronto. Aí eu não esqueço que temos que falar sobre essa questão 5. A sintaxe, a função sintática, agora trabalhando frase, oração e período. Né? Nós fazemos essa confusão. Os três termos apresentam conceitos totalmente diferentes. Frase é um enunciado linguístico que possui um sentido completo, básico, simples. Oração é um enunciado que contém um verbo ou uma locução verbal e que pode não apresentar um sentido completo. E o período é o enunciado que contém uma ou mais orações de sentido completo. Então, frase é um enunciado que tem sentido completo, pontuada, e não é necessário haver verbo. Então, dentro de uma frase, nem sempre vai ter um verbo. Muitas vezes ela vai aparecer de forma sem aparecer um verbo ali. Algo bem simples, como eu coloquei aí do lado. O tamanho para vocês está bacana? Ou está muito pequeno? O que vocês estão, para que vocês possam acompanhar aí? Não colocaram. Tá, para mim não aparece tudo. Para mim tá ok. Eu não consigo aumentar, Lucila, pois eu estou no celular. Não, no celular ela fica. Eu também estou acompanhando aqui, falando com vocês pelo celular. E no celular realmente ele fica de uma maneira pequenininha. Para você tá no celular tá normal, Lu? Para mim tá, ele aparece mais de forma reduzida mesmo. E como eu ainda estou me familiarizando com o Zoom, eu tenho medo de ficar fuçando e acabar fazendo coisa errada aqui, saindo da aula. Ah, não, ele tá um pouco reduzido, mas eu tinha ampliado um pouquinho, acho que foi por isso. Ah, tá. Eu tenho medo de mexer. Para mim, eu toco na tela, amplio um pouquinho e eu consigo levar legal. Ah, tá. Será, Lucila, que você consegue? Eu não mexo porque eu tenho medo de acabar clicando aqui e saindo. É só puxar no celular. Tenta aí, Lucila, por favor. Então, as frases, aí eu coloquei, né? Coloquei dentro de um balãozinho aí, um círculo. Silêncio. E agora, José, né? Mais conhecida aí de um poema aí. Choveu, não sei o que dizer. Todas esses quatro trechos aqui que eu vou colocar assim, são frases, né? Silêncio é uma frase. E agora, José, é uma frase. Choveu, só isso é uma frase. Não sei o que dizer, também é uma frase. Então, eu vou repetir de novo aqui. É todo enunciado que tem sentido completo, né? Ele não fica sem sentido. Quando aparece aqui a frase choveu, eu sei que choveu, né? Que caiu água do céu. Com uma pausa pontuada, tem pontuação, toda frase termina com uma pontuação, e também não é necessário que tenha verbo para a formação de uma frase quando o que foi enunciado ter sentido completo. Então, nem sempre é necessário que tenha o verbo para que essa frase ela tenha um sentido, ela demonstre o sentido ao leitor. As frases elas são sempre marcadas por entonação, que na escrita ocorre com recurso dos sinais de pontuação.
Sem pontuação, as palavras são apenas vocábulo solto. Então, quando eu falo silêncio, né, nós professores em sala de aula, nós falamos silêncio, nós enfatizamos. Na nossa fala, não sai o ponto de exclamação, mas nós sabemos que é algo que já é enfatizado para chamar a atenção. E agora, José, tem um ponto de interrogação. Choveu, ponto final. A pessoa que ler isso vai entender e compreender que choveu. E pronto, não tem o que discutir. Não sei o que dizer. Aí tem os pontinhos de reticências. Não sei o que dizer, vai continuar ali em pensamento. Aí tem os tipos de frases, né? Tem as frases declarativas, tem as frases interrogativas, tem as frases exclamativas, as frases imperativas. Deixa eu ver aqui. Davi, tenta subir mais um pouquinho, meu anjo, por favor. O PPT aí. Não, volta. Isso, vai subindo. Isso, mais um pouquinho. Tenta colocar esse círculo amarelo aí lá em cima. Isso. Vai um pouquinho, Davi, por favor. Os tipos de frase. Mais um pouquinho, Davi. Mais um pouquinho. Isso, aê. Bacana. Obrigada. Então, os tipos de frases aí. Quando que a frase é uma frase declarativa? É quando o emissor da mensagem, né, a pessoa que está transmitindo aquela mensagem, constata algum fato de maneira afirmativa ou negativa. Tem um exemplo: o curso termina esse ano. É uma frase afirmativa. O curso não termina esse ano. É a negativa, porque já aparece o não aí. Nós já sabemos que o não é algo que nos remete a algo negativo. Frase interrogativa, né? Você quer comer? É uma pergunta direta. Gostaria de saber se você quer comer? Uma pergunta indireta. Simples. Você quer comer? É uma pergunta direta, básica, né? Você gostaria de saber se você quer comer? Uma pergunta indireta. É algo que você já tem, já muda e já acrescenta mais palavras. Frases exclamativas. Vai sempre, o enunciado vai apresentar emoção, surpresa, né? Vai apresentar o ponto de exclamação. Que lindo! Puxa vida, que gostoso, que legal. São frases que, né, demonstram uma emoção. Até na nossa fala, ela sai mais bonitinha, mais calma. Frases imperativas. É quando o emissor emite uma ordem. Tudo que é imperativo, verbo imperativo, está ordenando, está transmitindo uma solicitação com sentido de ordem, conselho ou pedido, seja de maneira afirmativa ou negativa. Faça o almoço, né? O verbo fazer aí no imperativo, faça. Não faça o almoço, de uma forma negativa. Tenha tanto na afirmativa quanto na negativa. Frases optativas. O emissor da mensagem expressa o desejo sobre algo. Que Deus te acompanhe. Tem um ponto de exclamação. Muitas felicidades nessa nova fase. Então, dentro das frases, nós achamos que muitas vezes a frase por frase, né? É só uma frase. Eu preciso só descobrir o que é uma frase e o que é uma oração, não. Muitas vezes, dentro de um concurso, principalmente voltado para professor, pode aparecer algo em cima dessas questões. Frases declarativas, frases interrogativas, exclamativas, imperativas e optativas. Tudo certo até aí, meninas? Posso passar para a oração? Pode ser? O que seria oração, então? Oração é o enunciado que se organiza em torno de um verbo. Então, diferentemente da frase, que nem sempre o verbo ele vai estar presente, a oração não. Ela tem o verbo. É o enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Elas podem ou não ter sentido completo. Exemplos de oração. Acabamos, finalmente. Levaram tudo. O que locução verbal aí? Eu preciso explicar o que é locução verbal ou vocês têm conhecimento, meninas?
Eu não lembro mais o que é. Faz Você tanto tempo não... que eu terminei ensino médio. Quem que falou aí? Não apareceu aqui o... Diana, Oi, Diana. Não, então eu explico para vocês aí o que que é locução verbal. A locução verbal, ela vai ter um verbo depende do outro, né? Então sempre vai ter a locução verbal, um verbo vai depender do outro. Dentro da oração, os verbos estão juntos, mas tem um verbo que ele é o verbo principal. Eu falando olhando para o computador, gente. Ai, Jesus. Ele é o verbo principal e o verbo auxiliar. Então, quando você, dentro de uma oração, você identificar dois verbos juntos, um ao lado do outro, um vai ser o verbo auxiliar e o outro vai ser o verbo principal. O que que eu preciso entender? Identificar qual é o verbo principal dessa oração. A locução verbal ela é voltada em cima de dois verbos. Dentro da oração aparecem dois verbos, juntos, próximos, um ao lado do outro. Um é dependente do outro, só que dentro desses verbos, um é o principal, que sem ele a oração não tem sentido. E o verbo auxiliar é aquele que o verbo principal necessita dele, mas que não é tão importante assim. Conseguiu lembrar aí, Diana? sim, um pouco. Então tá, eu vou anotar aqui também, que aí na próxima aula eu faço uma fala em cima da locução verbal, trago um assunto mais detalhado sobre locução verbal, tá? Tá Aí, bom. tá bom? Exemplo de oração. Acabamos finalmente. Levaram tudo, né? Olha o verbo aí. Acabamos, o verbo conjugado, nós acabamos, levaram tudo. Quem levou tudo? Eles levaram tudo. Então, o verbo ele está conjugado, não deixa de ser verbo. Davi, pode descer, por favor? Aí, mais um pouquinho sobre oração. É o enunciado que se organiza em torno de um verbo, podem ou não ter sentido completo. Acabamos. Obrigada, Davi. Levaram tudo. É provável. Estamos indo. Olha aí os verbos. O verbo ser, o verbo, né, tá conjugado é. Estamos, do verbo estar. E as orações, assim como as frases, elas também têm tipos. Elas não são somente oração, elas têm os tipos aí. Elas podem ser orações, elas são classificadas de duas formas. Orações coordenadas, que são orações independentes, onde não existe relação sintática entre elas, e por isso possuem um sentido completo. Fomos para o Congresso e apresentamos o artigo. Olha aí o verbo. Tem uma oração 1, fomos ao Congresso. Oração 2, apresentamos o artigo. Tem presença de dois verbos. Tem dois verbos dentro dessa frase, desse enunciado. Acho que Cíntia voltou. Dentro do enunciado, então eu separo, né? Está separado aí pela preposição e. Obrigada, Cíntia. Ou não sei se é a Cíntia ou se é a Nayara que está aí. Fomos para o Congresso. É uma oração. Apresentamos o artigo, seria outra oração. Aparecem dois verbos aí. A oração, lembrando que a oração sempre vai estar relacionada a um verbo. Se tem verbo, é uma oração. A frase também pode aparecer com verbo, mas a oração ela necessita mais de um verbo para que ela seja desenvolvida. Orações subordinadas são aquelas orações dependentes uma da outra e por isso sozinhas elas não possuem sentido. É possível que Juliana não faça a prova. É possível. O verbo e conjugado ser aí é, né? O verbo é do verbo ser. Que Juliana não faça a prova. Qual seria o verbo? O faça do verbo fazer. Só que ela é dependente uma da outra. É possível. O que, que é possível? Que Juliana não É possível que Juliana não faça a prova. Juliana não faça a prova. Mas o que, que vem antes disso? Só eu apresentar só Juliana não faça a prova, não vai dar sentido. Você compreende que ela não vai fazer a prova, mas não tem sentido essa oração. Então, por isso que ela é dependente. Então, orações coordenadas, ela é independente. Memorizem isso aí. Como que eu vou lembrar de uma oração coordenada? O que significa oração coordenada? Ela é independente. Uma oração sozinha faz com que o leitor tenha uma compreensão. E oração subordinada
é aquela que depende da outra. Ela depende do outro ladinho dela. Ela precisa ter essa complementação. Obrigada, Si. Aí os termos essenciais da oração. Obrigada. Todas as orações são estruturadas em torno de um sujeito e de um predicado, que por isso são chamados de termos essenciais da oração. Então, quais são os termos essenciais? Sujeito e predicado. O sujeito é o elemento da oração para o qual se declara, enquanto o predicado é a declaração feita sobre o sujeito. Né? Nós sabemos o que é o sujeito e nós sabemos o que é o predicado. O sujeito, dentro da oração, os alunos homenagearam o professor. Então, homenagear é um verbo, né? Conjugado aí, eles homenagearam. Quem é o sujeito dessa oração? Os alunos. E o predicado? Homenagearam o professor. Então, dentro da oração, além dos tipos, nós temos os termos que são essenciais. Há outros termos que complementam o sentido, né? E termos presentes na oração que podem ser retirados da mesma, sem que o sentido sofra alteração. Então, nós temos os termos integrantes dessa oração, e temos os termos acessórios. Esses acessórios é aquilo que, se eu tirar da oração, ela não perde o sentido, mas os integrantes dessa oração, eles precisam permanecer para que tenha o mesmo sentido, para que o meu leitor consiga compreender o que eu estou querendo dizer. Pode descer, se por favor. Meninas, até aí, questão de oração, tá tudo certo? Vocês conseguiram entender coordenada, subordinada, as frases? Bem simples, tá legal. Só preciso Tá memorizar mais um pouco agora. Oi? Tá dando para entender. Para mim tá legal. Então, Tá ótimo. bom, Lu? Só preciso agora memorizar. Ai, não, mas a gente consegue. Mais alguém aí, fora a Lu? Tá tudo, estão conseguindo receber aí a informação de forma mais prática aí, mexer na memória de vocês? Posso dar Basicamente a coordenada um depende do outro. Subordinada, não. A coordenada não dependem para fazer sentido. Isso, deixa eu só achar A subordinada depende da outra para fazer sentido, é isso, né? Isso. A subordinada, ela é dependente, né? Subordinado. Já, né, já nos remete aí que é algo subordinado, algo que depende de outra pessoa, que é dependente, vamos dizer assim, trazendo para o nosso cotidiano. Aí nós fazemos o nosso conhecimento de mundo entrar em ação, né? Subordinado. O que é algo subordinado? Algo que depende, né? É algo que é dependente. E coordenado é algo que não precisa, ele é independente. Vamos dizer assim, que é algo que já, vamos falar, trazer uma linguagem informal. É algo que já está maior de idade, já é independente dele sozinho. Então, a oração coordenada, vamos enxergar assim, que ela é algo que já tem a maioridade, então ela não depende tanto da conjunção da oração. E a subordinada não. É aquela criança, vamos pensar assim, aquela criança que precisa de um suporte, que precisa da gente aí no dia a dia. Compreenderam aí, meninas? Então, vamos passar aí para o período, né? O que é o período? É a frase em que é organizada uma ação ou uma ou mais orações, perdão. O período ele pode ser simples ou composto. Tipos de período. Período simples é formado por somente por uma oração agrupada em torno de um único verbo ou uma única locução verbal. Então, pronto, já entendi que o período simples vai aparecer um único verbo ou uma única locução verbal, que é os verbos juntos, né? Então, locução verbal são dois verbos juntos conjugados. Quando que isso ocorre? O período é denominado de oração absoluta. Então, a oração, ela é dentro da oração, tem um único verbo, ela é uma oração absoluta. Estamos felizes com os resultados. O verbo que aparece aí. Estamos. Faltam apenas alguns dias. Faltam. Talvez eu vá. Do verbo ir, conjugado aí, né, num futuro. Período composto, ele é formado por mais de uma oração
Nesse caso, a quantidade de orações é sujeita ao número de verbos ou de locuções verbais. Então, o período simples é um único verbo. E o período composto já aparece verbos, locuções verbais. Já mudei aqui a minha conjunção, né? Então, vai aparecer mais. Olha aí o exemplo. Faça como eu pedi. Verbo fazer e o verbo pedir. Então, já aparecem dois verbos. Não sei se tenho coragem. Começou a gritar enquanto ele ia passando. Verbo começar, verbo gritar, passar, ir. Olha quantos verbos aparecem aí. O verbo ter na segunda frase, o verbo ser, né? O verbo saber, do eu sei, né? No presente, eu sei, do verbo saber. Compreenderam aí? Então, período composto. Vai aparecer mais de um verbo. E período simples. É o único verbo que aparece na oração. Compreenderam aí, meninas? Sim. Sim? Deixa eu ver aqui o que eu posso. 9h54. Tem algumas questões que eu trouxe para você, que eu coloquei no PPT. Pode subir, se fazendo favor. Né? Eu trouxe algumas questões e já é 9h54. Eu vou deixar essas das tirinhas, porque ela é mais complexa, precisa de um entendimento maior. Se pula para o PPT 11, por favor. Isso, obrigada. Aí no PPT 11 aparece use máscara. Né? A expressão em destaque na propaganda use máscara é uma frase optativa, exclamativa, interrogativa ou imperativa? O que vocês Imperativa. acham? Eu acho que é Hã? imperativa. Imperativa, isso mesmo, né? Tá ordenando, use máscara. Não tá falando, perguntando, você quer usar máscara? Não, tá sendo bem claro, use, né? O verbo imperativo, isso mesmo. Aí do lado tem outra tirinha que eu coloquei aí. Muitas vezes, reticências, tudo que a gente precisa, reticências, continua lá na última tirinha, reticências, é de uma oportunidade, né? E é bem a nossa função, né? O nosso objetivo, melhor dizendo. Tudo que nós precisamos, às vezes, é de uma oportunidade. Observando como a história se passa, responda quantas frases há nessa tirinha. Há uma frase, há duas frases, há três frases ou quatro frases? O que vocês acham aí? Considerando que ela tem que ter verbo, né? Sim, Então seriam duas. duas frases? É, porque a primeira não mantém verbo, né? Muitas vezes, né? Eu entendo assim. Eu acho Tudo que que a é gente. duas. Você acha que é duas? Lu também colocou duas. Deixa eu abrir aqui Se for pensar no verbo, eu acho que é duas. uma frase. Juliana, por que você acha que é uma? Vamos ver aí as opiniões. Uma frase, duas frases, três frases ou quatro frases? Já adianto, tá? Tem uma pegadinha aí. Hum, Eu Uma acho que é frase, uma, uma, né? Por quê? porque tem que ter um sentido completo, né? Então, a ah, primeira parte complementa a segunda e a terceira, e as três se completam. Isso mesmo. As, entendi. as três se completam e outra coisa, meninas, a pontuação, as reticências aí, né? Ela está continuando, dando continuidade, não tem um ponto final. Então, lembra que eu falei sobre a pontuação, que é muito cobrado? Então, não é só na escrita, na leitura e na interpretação também. Então, muitas vezes, quando eu fiz a leitura para vocês, eu falei reticências, reticências, tudo que a gente precisa, reticências. É uma continuação, bem colocada aí, é uma complementação. Então, a alternativa correta é a A, é uma frase só, porque a reticências ela está nos remetendo que dá uma continuidade, que vai continuar.
né? Não parou ali, não tem um ponto final, não tem um ponto de interrogação. Então, tudo isso nós temos que estar, nós devemos estar atentos à questão de pontuação, não só no momento de fazer uma produção textual, né, de produzir aquele texto, de fazer aquela narrativa, mas nós temos que estar atentos também à questão da leitura, que na hora da leitura nossa, para poder termos uma compreensão melhor, a leitura, a questão da pontuação, ela também ela é cobrada e muitas vezes passa batido, né? Nós atentamos aí que a questão do verbo, tudo, mas a reticências, elas não remetem a uma continuidade. Então, a primeira tirinha, o primeiro quadradinho aí, muitas vezes, tudo que a gente precisa tem a reticência que continua, e lá embaixo tem a continuidade. Meninas, 9h58. O slide que eu preparei, o material que eu preparei para vocês, ainda teria mais 2 slides. Vocês querem dar continuidade ou para por aqui e nós continuamos na próxima aula? Aí vai ficar a critério de vocês. Mais 2 slides e a questão, as questões da Mafalda que passou aí. A gente para, por mim a gente para e continua na próxima aula. Tudo bem, então. Vocês é que Por mandam. mim. Vocês é que... Isso, concordo. Para. Então, tá bom, então. Né? Então, assim, né? Como a Nayara colocou lá, a Cíntia colocou, eu quero uma devolutiva de vocês, né? Que vocês... Se eu falei muito rápido, se eu me atrapalhei, reforço, não sei se todos que estão aqui participaram da primeira aula, mas é a minha primeira experiência dando aula assim, virtual. Eu sou professora de sala de aula com aluno presente, dou aula para aluno de ensino fundamental e ensino médio. Então, assim, é totalmente diferente. Estou me familiarizando aqui com, né? Olho para um lado, olho para o outro, mas estou aqui disposta a contribuir com o conhecimento de vocês ainda mais, porque eu sei que todo mundo aqui tem conhecimento, só está agregando um pouco mais para ter uma oportunidade que nós estamos precisando. Então, eu espero a devolutiva de vocês lá no grupo ou no particular. Se ficou alguma dúvida, aquela questão eu anotei, eu vou buscar, eu coloco lá no grupo, tá bom? Ou eu mando no particular, se vocês quiserem, não tem problema. Vou procurar ver se ela foi contestada aí, se ela foi questionada, tá bom? E obrigada pela participação de vocês. Quando vocês quiserem ligar o microfone, ligam. Eu sou professora de barulho, Professora, gente. Oi. Essas aulas de português, vai ser mandada apostila para a gente fazer exercícios em casa? Vou sim, Diana, vou sim, vou disponibilizar a apostila. Inclusive, esse material eu vou disponibilizar para vocês lá também, tá? O PPT com as aulas vou colocar lá no grupo para Ah, tá. vocês, tá bom? Tá? Uhum. E eu que agradeço vocês, agradeço a participação, né? Como dizia, é sala virtual, mas está cheia, graças a Deus, e eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpe algumas falhas. A questão do e-mail aí, eu não consegui logar com o e-mail que a Nayara me mandou, pedi um código e a Nayara, né, teve algum contratempo e não visualizou minha mensagem, a Cíntia me deu um suporte aí. Cíntia, brigadão, sem você hoje seria complicado. E meninas, 10h01, né? Todo mundo cansado, todo mundo querendo descansar, porque amanhã todo mundo pega cedo no batente, graças a Deus. E até quinta-feira que vem, tá bom? Eu agradeço vocês e reforçando, né? Quem ainda não conseguiu por algum motivo pessoal que não, né? Todo mundo tem esses contratempos. Dá uma conversadinha com a Nayara lá em questão da acertar a mensalidade, tá bom? Ela nos orientou que falássemos com vocês. Então, não é expondo ninguém, porque eu também não sei, não sei quem são as pessoas, mas quem tiver aí, e conversa lá com a Nayara que tudo se resolve. Ninguém vai ser proibido de acompanhar, mas só conversa com a Nayara aí para ela ter um parecer, tá bom? Obrigada, um ótimo final de semana. Qualquer dúvida me chamem, tá bom? Obrigada, gente. Eu que agradeço, viu? Obrigadão mesmo. Minha primeira noite, tá bom? Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Tchau, meninas.